A tétrada ou tetractis é uma figura triangular conhecida na matemática. Ela é composta por 10 pontos equidistantes e distribuídos em ordem crescente que vão desde a unidade até o quaternário. Os pitagóricos a reverenciavam por verem nela o conjunto de todas as potências, palavra que tanto pode significar forças ou energias, quanto expressar o resultado de sucessivas multiplicações de um só fator repetido certo número de vezes. Note-se que nos números triangulares originais e na tetractis, não aparecem algarismos, mas tão somente pontos adimensionais. E isso era assim, porque em tese cada um deles assumiria o valor de um número natural não nulo, cuja adição teosófica resultaria em uma nova e mais ampla base para o triângulo equilátero em que eles estavam inscritos. Percebe-se que bem mais do que valores desdobrados teosoficamente, o que sobressai na tetractis é um padrão ordenado de distribuição posicional dos seus elementos, pelo qual é possível supor-se que tais pontos, em verdade, ocultavam significados literais e não apenas quantidades numéricas. Como se sabe, houve época em que tanto as letras quanto os números comungavam da mesma grafia, a exemplo dos numerais romanos, que tomavam por empréstimo a forma gráfica das maiúsculas latinas I, V, X, L, C, D, M. E o mesmo acontecia com o alfabeto grego. Ora, apesar da grafia grega da era pitagórica ser a mesma, tanto para letras quanto para números, chama a atenção o fato desse famoso matemático da cidade de Samos não ter se valido, em nenhum momento, de tais aspectos gráficos para compor sua tetractis sagrada. Isso nos leva a supor que nela houve uma intencional ocultação de significado e não propriamente de quantidades. E essa constatação sugere que para a tetractis sagrada, Pitágoras inspirou-se nas ideias que o povo judeu tinha a respeito da quádrupla essência divina. Aqui vale lembrar que os judeus estavam proibidos, por força da interpretação extensiva do segundo mandamento bíblico, de simbolizarem materialmente qualquer significado sagrado, ao passo que sobre os gregos não recaía a mesma proibição mandamental. Contudo, parece-nos que Pitágoras não ousou ir além do simbolismo pontiforme e manteve ocultas as letras do nome divino, tão venerado entre os habitantes da Judéia. Com a difusão dos algarismos indo-arábicos na Europa, ocorrida com o advento da imprensa, completou-se a derradeira profanação dos conteúdos matemáticos até então os sagrados. E assim os números triangulares deixaram de ser representados apenas por pontos e passaram também a serem escritos com algarismos. Porém o que na origem era mais voltado ao significado literal, começou a ser encarado apenas como quantidades numéricas, perdendo-se com isso a ideia esotérica de ocultar uma palavra ou nome sagrado nessas estruturas triangulares. A preponderância agora era pela descoberta da sequência numérica, que se podia obter por meio da seguinte fórmula gaussiana. A semelhança gráfica entre a tetractis pitagórica e a quádrupla essência divina dos sábios judeus é muito evidente. E, dado ao fato de que esta última trazia inscrito desdobradamente em hebraico o impronunciável nome de Deus, pode-se inferir que advenha daí a sacralidade, também atribuída por Pitágoras à sua tetractis. Por isso, paira certa dúvida sobre quem se inspirou em quem, se Pitágoras nos judeus, ou os judeus em Pitágoras. Contudo, essa inspiração não ficou restrita nem à quádrupla essência divina dos judeus e nem à tetractis pitagórica dos gregos, pois seu potencial inspirador é inesgotável. Aliás, essa inesgotabilidade é a principal característica da informação inspiracional passada por Deus aos homens. Assim sendo, não é de surpreender que a inspiração divina ressurja, com o passar do tempo, a fim de ampliar o entendimento humano. Na verdade, isso aconteceu inúmeras vezes na nossa história, embora tal fato raramente tenha sido reconhecido como a fonte ou o ponto de partida para este ou aquele avanço científico. Um exemplo dessa inspiração não reconhecida é o princípio de Aufbau, ou diagrama de distribuição eletrônica, ora atribuído ao químico Linus Pauling e ora aos cientistas Madelung e Kleshkovsky. Seja quem for o pai do referido diagrama, uma coisa é certa.
Ele mostra um método de distribuir os elétrons, na eletrosfera do átomo e dos íons em ordem crescente de energia de dentro para fora, ou seja, a energia eletrônica aumenta de conformidade com o afastamento do elétron em relação ao núcleo do átomo. Semelhantemente, na tetractis pitagórica, o valor dos números aumenta de conformidade com o afastamento deles em relação ao ápice da figura triangular que o circunscreve, e isso nos leva a supor que para além desse vértice superior, deve haver um núcleo. Prosseguindo em nossa abordagem não ortodoxa, vamos agora comparar o moderno diagrama de distribuição eletrônica com o antigo diagrama da tetractis grega e o da quadruplescência divina dos judeus, bem como com outros símbolos do passado. No diagrama atribuído comumente a Linus Paulinho, as 7 camadas ou níveis da eletrosfera, batizados com as letras K, L, M, N, O, P, Q. Coincidentemente, essa quantidade setenária é a mesma das colinas de Roma e dos seguintes numerais usados pelos romanos: I, V, X, L, C, D, M. Também é a mesma quantidade das letras duplas do alfabeto hebraico, das notas musicais naturais e dos 7 planetas da antiguidade. Esses 7 níveis são povoados por 4 subníveis, cujos nomes são abreviados por S, P, D, F. Coincidentemente, nas 7 colinas de Roma assentou-se um império, cujo estandarte era figurado pelas 4 letras S, P, Q, R. E, também, o nome do Deus de Israel era figurado pelas 4 letras Yod, Re, Vav, Re. Contudo, as coincidências com o passado não param por aqui, em verdade elas só aumentam à medida em que olhamos mais detidamente para o tal diagrama de Linus Paulinho, e constatamos, por exemplo, que sua distribuição linha por linha obedece ao mesmo padrão de crescimento registrado na tetractis pitagórica, pois a primeira linha do diagrama de Paulinho é povoada por somente um subnível, a segunda linha por 2 subníveis, a terceira linha por 3 subníveis e a quarta linha por 4 subníveis. Até aqui teríamos uma perfeita figura triangular ascensional com 10 elementos. Porém, após a quarta linha ocorre uma inversão no sentido dessa figura triangular e ela passa a ser descensional e decrescente na quantidade de elementos. Ou seja, a quinta linha apresenta 4 subníveis, a sexta linha apresenta 3 subníveis, a sétima linha apresenta 2 subníveis e curiosamente, não há uma oitava linha, na qual poderia figurar um derradeiro oitavo nível com seu respectivo subnível que, ao que tudo indica, seria 8S2. Isso significa que o diagrama de distribuição eletrônica poderia ser alocado em 2 figuras triangulares, dispostas verticalmente, uma em oposição à outra. Para chegarmos a essa conformação de duplo triângulo, basta desenharmos o diagrama de Pauling de modo que ele fique horizontalmente espelhado, ou seja, que os níveis e subníveis originalmente escritos da esquerda para a direita passem a ser escritos da direita para a esquerda e que as setas que estavam posicionadas diagonalmente para a esquerda passem a estar apontadas para a direita. Feito isso, então é chegada a hora de centralizarmos todos os seus elementos e os posicionarmos equidistanciadamente a partir de um eixo sagital imaginário, que se estende verticalmente desde a camada K até a camada Q. E, por fim, contornamos todo o conteúdo com 2 triângulos equiláteros opostos verticalmente. A distribuição gráfica resultante mostra um elevado grau de similitude entre o diagrama de Pauling e a tetractis pitagórica e mais ainda em relação à quadruplescência divina dos judeus. Essas semelhanças não são acidentais obras do acaso, mas sim de uma intencionalidade inteligente, que se evidencia mais ainda quando nos damos conta de que as figuras triangulares eram bem mais do que gráficos, eram sim, criptográficos para nomes ou palavras sagradas, cuja transmissão era resguardada dos olhos profanos por meio de artifícios matemáticos, linguísticos, posicionais e transposicionais batizados cabalisticamente com o nome de gematria, evidente corruptela da palavra grega geometria. Isso nos leva de volta à antiga Grécia de Pitágoras e de Platão, em cuja academia de sabedoria o pórtico principal era encimado pela seguinte advertência: nenhum ignorante em geometria pode aqui entrar. Isso tudo vai muito além da simples coincidência e para quem tem olhos de ver, demonstra que a ciência moderna foi profundamente inspirada pela antiga, e nem sequer deu-se conta disso.